Olá, eu sou a fonoaudióloga Caroline Chacon, sou especialista em linguagem e motricidade orofacial e sou mestre em linguística. E hoje eu quero fazer uma relação com vocês para que a gente reflita bem sobre telas, atenção e memória, tá? Que nós temos diversas fases da vida, né? Então a gente tem a fase de bebê, quando o bebê nasce, o que ele precisa para desenvolver, para alcançar os marcos do desenvolvimento. E aí, esse serzinho, né, humano, ele vai sendo desenvolvido com a nossa ajuda, como mediadores, e ele chega numa independência, numa autonomia, e ele vai fazendo as suas próprias escolhas, e nós temos um envelhecimento natural do nosso corpo, do nosso organismo, do nosso cérebro, e as necessidades, elas vão sendo diferentes para cada fase. Tá? Então, muitas pessoas, elas acreditam que o bebê ele vai ficar mais inteligente quando ele está na frente de uma tela. Eu acredito que seja porque existem novas habilidades a serem aprendidas. Mas é diferente um adulto, um adolescente, quando ele vai ter esse contato com a tecnologia, com aplicativos novos a serem utilizados, com novos aprendizados, porque ele já tem uma experiência anterior vasta. E o idoso que ele nunca teve um contato com um smartphone ou com um computador, quando ele passa aí, ele também vai ter um aprendizado e um estímulo muito positivo para esse cérebro, porque ele vai estar mudando o mapeamento cerebral dele. Então ele vinha com aqueles estímulos em geral, quando a gente vai ficando idoso, vai ficando tudo muito repetitivo, né? Que é algo que não é adequado. Nós temos que estar sempre dando estímulos diferentes ao nosso cérebro, ativando novas sinapses, né? E essas novas sinapses são quando neurônios, eles são ativados e eles estão recebendo informações e levando informações. E é necessário que hajam estímulos novos, tá? E então é totalmente diferente. O bebê, ele precisa do contato, ele precisa do concreto. E nós temos aí os inputs sensoriais. Eu tenho uma série de imagens que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo, tá? Num quadro, numa lousa, para que vocês entendam melhor, né? Fica mais didático, para que vocês entendam o que eu tô querendo passar para vocês. Então, quando nós temos um bebê, ele tá aprendendo tudo, né? O cérebro dele tem muito mais neurônios do que o meu tem, por exemplo, do que o seu tem, por exemplo. Todos os bebês, eles têm uma fase de que alguns neurônios, eles vão morrer. Então, por isso que do 0 aos 3 anos, essa fase, ela é primordial para que o bebê ele não tenha celular, para que ele não tenha TV, para que ele não tenha computador, para que ele não tenha acesso, para que ele não seja, não é ele que vai atrás, é a gente que dá para ele, não é verdade? Porque a necessidade não é dele, a necessidade é do adulto de hoje, tá? Então, o que acontece? O bebê, ele não pode, gente, ele não pode porque ele precisa ter os estímulos cognitivos concretos. Ele não vai aprender se ele não tiver um mediador, né? Uma pessoa de carne e osso ali, como dizem alguns estudiosos, que nós somos seres encarnados, enquanto que as telas são seres desencarnados. Hoje em dia está se chamando assim. Alguns autores da psicologia, grandes estudiosos da psicologia, denominam dessa forma, tá? Os aparelhos. Então, um bebê, quando ele está na frente de uma tela, ele não aprende nada. É diferente de uma criança que já tem uma experiência, já tem memória, já tem resultados lá, né, aprendidos, tá? E depois ele já fala, quer falar um resultado final de todo um processo cognitivo e linguístico lá atrás trabalhado, estimulado. É totalmente diferente de uma criança que já tem todo esse aprendizado de com 3, com 4, 5 anos, ela ir para um aplicativo no tempo certo, com os pais vigiando, supervisionando, interagindo junto com ela. Então, vejam como é totalmente diferente, tá? Um bebê, ele vai precisar de quê? De ver, de ouvir, de sentir, tocar, de cheirar, né?
de ver, sentir texturas diferentes, temperaturas diferentes. E o que é que a tela vai ensinar a ele com isso? Ai, meu Deus, vou ter que cortar essa parte que achei que era um bicho vindo aqui na que eu tava mesmo. É totalmente diferente quando o bebê está na frente de uma tela e quando o bebê está interagindo com um adulto, que geralmente é a mãe, é o pai, tá? É um professor de uma creche, eu tô falando de bebês. Quando ele tá com os irmãos, caso ele tenha, ou com os primos, tá? Ele vai estar interagindo com pessoas, ele vai estar ouvindo as falas que têm interjeições, que tem expressões, que tem um ritmo de fala, que faz esse bebê ter atenção para essa fala, que faz com que ele tenha atenção visual também para ver em como a gente está falando, tá? E ele vai tendo esse modelo, que é diferente, um bebê que ele vai estar aprendendo o português brasileiro, de João Pessoa para o português brasileiro falado em Recife, para o português brasileiro falado lá em São Paulo. Então, ele precisa de um modelo, tá? Isso é aprendido. Então, vejam até como é interessante quando a gente pensa dessa forma, tá? O que é que uma tela, gente? A tela, por isso que lá eu vou mostrar uma imagem para vocês de um quadro, de um desenho simples, né? Rudimentares aí com desenhos que eu fiz, para que vocês entendam. O celular, ele tem mãos, ele tem olhos, ele tem boca, ele tem nariz, para demonstrar entusiasmo, para chamar essa atenção para o teu bebê, para dar pausa para que ele preste atenção. Não, são coisas gravadas. E vale uma pausa aqui, um parênteses, que eu não estou falando da videochamada, porque isso é importante, principalmente nessa fase ainda de distanciamento social, que o bebê ele tem assim essa oportunidade de interagir com os seus familiares que moram distantes ou que não podem estar juntos, né, ainda. Então eu estou falando no geral dos desenhos, das músicas, mesmo com conteúdos interessantes, mas para o bebê não vai ser nenhum conteúdo que for passado desta forma no celular, numa TV, no computador, não vai ser, tá? Então, tudo tem o seu momento. Para a gente poder tirar a carteira de habilitação, por exemplo, eu posso tirar com 2 anos de idade? Eu posso sair sozinha na rua com 2 anos de idade? Com 1 ano de idade? Não. Então, tudo é fase, tudo precisa de um amadurecimento, tá? Então, eu só posso tirar minha carteira de habilitação depois que eu passo em alguns testes, porque já se comprovou que é necessário passar por um curso, passar por alguns testes, para tentar diminuir a quantidade de acidentes que existem, né? Que acontecem, que ocorrem. Então, é de muita responsabilidade você estar com uma máquina no porte de um automóvel. Então, é totalmente diferente, tá? As idades, elas exigem responsabilidades e amadurecimento propício para aquilo. E no caso do bebê, o bebê ele precisa ter a atenção dele estimulada. Então, eu até dei aula sobre atenção e memória recentemente, para o período, né, o 6º período de fono. E eu acabei fazendo essa relação e achei importante gravar esse vídeo aqui, mais uma relação voltado para bebês e relacionando essas habilidades cognitivas, atenção e memória, que são muito importantes, com o uso das telas, né? Então, assim, eu imagino, e eu quero que vocês imaginem também, um bebê na frente de uma tela, e aí vocês vão ver uma última imagem que tem a realidade de hoje, que é o bebê no banco de trás, com uma TV na frente, no banco da frente, e ele lá, perdendo a oportunidade de estar interagindo com os pais ou com quem estiver, mas ele tá fixo ali olhando para aquelas imagens, e ali ele tá quietinho, né? Não tá aperreando ninguém, entre aspas. É um cérebro que está sendo hiperestimulado e ele tá quieto só por fora.
por fora. Agora, esse hiperestímulo não é um estímulo saudável, não é um estímulo positivo, não é um estímulo que está ensinando o bebê. Porque se os pais, mesmo que eles estejam lá na frente, tá botando uma música no som do carro, e eles estão cantando juntos, e cantando e pedindo para o bebê completar lá atrás, e os irmãos, ou se tiver alguém no banco de trás também, tiver lá mexendo sua boca e cantando, e o bebê tiver atento a isso visualmente, auditivamente, já vai ser um aprendizado gigante para esse bebê. É a interação, são neurônios espelho que estão sendo estimulados para contribuir para que esse bebê ele copie o nosso modelo, o nosso ritmo, a nossa prosódia, né? Que é o ritmo, é a nossa entonação, é a duração de cada som da fala que a gente emite, tá? A gente utilizar expressões como que gostoso esse chocolate, sabe? Com tons diferentes e não de forma mecânica. Então, é totalmente diferente a gente ter esse bebê na frente de uma tela, como a gente tem também o bebê nos carrinhos de bebês e tem um bocado de coisa lá para o bebê ele brincar, para ele não chorar, para ele, enfim. E, em geral, tem um belo smartphone também. E a gente tem essa realidade aí no berço, onde a gente deixar o bebê, porque ele tá cada vez mais tomando lugar, infelizmente, da mamãe e do papai. E tem outras realidades também, que os desenhos que eu fiz, eles não enquadram. Porém, infelizmente, nós vemos muitos papais, muitas mamães o tempo todo com o celular do lado e o bebê do lado brincando só. Isso também não é adequado para ele. Não venha dizer que você está brincando com o seu filho dessa forma, porque você não vai estar brincando com ele. Ele tá só, ele tá mexendo, manipulando, olhando só para o brinquedo. O que ele tá aprendendo ali se ele não tem um modelo? Se você, que é o mediador, não tá ensinando. Otimize o tempo que você tem com o seu bebê. Tem muitas pessoas que trabalham com o computador, com o celular. Essa é uma realidade. Mas você pode ter um pensamento planejado para o seu bebê. Você pode ter a rotina planejada para o seu bebê. Então, tenha estratégias. O seu bebê ele vai crescer já, essa fase vai passar. E aí, como é que vai estar o seu bebê? Ele com 2 anos já vai estar falando no mínimo umas 200 palavras? Com 3 anos, o que é que o seu bebê aprendeu? O que é que o seu bebê está falando? O que é que ele consegue comunicar para você? Então, atente para tudo isso e lembre-se, a atenção, ela é muito importante para que o bebê, ele preste, atenção naquilo que está sendo ensinado. É até redundante, mas é a verdade. Como é que esse bebê ele vai memorizar? Como é que ele vai aprender? E aí nós temos um cérebro, tá? Que vai estar processando tudo isso. E nós temos estruturas aqui dentro da nossa cabecinha responsáveis. Então, por exemplo, eu tenho a memória de trabalho, que é uma memória que é de trabalho, ela é denominada de trabalho, por quê? Porque ela dura segundos ou minutos apenas. É apenas um tempo que eu tenho rápido de memorizar um telefone que não é do meu cotidiano, apenas para que eu digite ou que eu disque e faça a ligação, mas depois acabou, esqueci, passou. Aí depois nós temos uma memória de curto prazo, de curta duração, que é uma memória que pode durar algumas horas. O bastante, por exemplo, para eu fazer, te responder, refletir sobre alguma pergunta e aquilo ficar ali, ao que eu ouvi, ao que eu assisti. Mas o que é que na verdade vai fazer com que eu aprenda, com que a memória se torne uma memória de longo prazo, que eu fique com essa memória ali até o resto da minha vida, por exemplo? Serão as emoções positivas ou negativas que eu vou ter, porque infelizmente aquilo que for negativo vai fixar também, mas em geral para o aprendizado,
A gente tem que fixar nas memórias, nas emoções positivas, nas emoções boas, tá? Para que o desenvolvimento seja saudável, tá? Então, como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou, adulta, me lembrar do nascimento do meu bebê? Né? Porque teve uma emoção ali. Como é que eu vou lembrar uma coisa mais básica, tá? Do garfo, do copo, dos vários tipos, né? De copos que existem, das várias formas, funcionalidades de um copo, tá? E que o nome é copo, e que o nome é xícara, e que o nome é taça, né? E por aí vai que o nome é caneca, e que é de plástico, e que é de vidro, e que é de inox, e que é... Enfim, tem uma vastidão aí, né, de nomes para esses objetos. E das frutas, das categorias, entendeu? Como é que eu vou aprender as regras, tá? Como é que eu vou aprender a lidar com o meu dia a dia, com a minha rotina, tá? Com o escovar de dentes, com outras situações que acabam automatizando. Como é que eu vou receber pacientes e saber o que eu devo perguntar, o que eu devo avaliar? Foi a repetição. Eu atentei visualmente, eu atentei auditivamente, eu atentei tatilmente. Eu refleti, me perguntei, estudei, eu escrevi, tá? Eu refleti, eu pratiquei, repeti. Então, isso acaba fixando, isso acaba automatizando. Então eu vou ter essas memórias e se eu tenho prazer em fazer isso, isso com certeza vai se eternizar na minha memória, tá? Então o bebê, ele precisa muito mais disso do que qualquer um de nós. E aí, o que é que você está fazendo com o seu bebê? Você está otimizando o tempo que tem com ele? Não deixa ele no vazio, não. Porque o tempo passa para o bebê muito rápido. A gente sabe que um bebê, ele precisa muito de nós, a dependência é gigante de um bebê. Mas essa fase vai passar. E aí? Como é que ele tá agora? Né? Entendeu? Então você pode sim dar maior prioridade a ele. Encontre estratégias, você consegue encontrar diversas estratégias para, no mínimo, amenizar, para que ele consiga se desenvolver, pelo menos ele tenha a oportunidade de se desenvolver melhor, o melhor que ele puder. Pode ter certeza que o cérebro dele tá louco para aprender tudo. E eu tenho certeza que você, sabendo disso, você também vai tentar corrigir, né? Porque muitas vezes a gente fica culpado, mas só que a culpa ela não pode existir se a gente não tem consciência. A partir do momento que a gente sabe, que a gente teve conhecimento, aí sim. Aí esse destino, esse resultado, né? Como vai ser o desenvolvimento do teu pequeno, aí sim vai estar em tuas mãos. O que passou, passou. É a partir de agora. Então, mão na massa. Tudo é experiência para o bebê. Aproveite todos os estímulos, como tem nas imagens aí na lousa, que eu registrei para vocês, para tentar didaticamente ficar mais compreensível, tá? Então, até o próximo vídeo.